Então, essa parte, vou tratar aqui da parte de drive de LED conectada à rede, né, com alto fator de potência, e o Guilherme vai dar continuidade nesse tema na parte de problemas que a gente sempre corrige um problema e causa outro, né? A gente vai ver que é isso que sempre acontece na nossa área. E o Guilherme, então, vai dar continuidade nessa parte de quais são os problemas que surgem quando você resolve o problema do fator de potência, né? Então, essa apresentação aqui ela é bastante simples. Eu tentei focar mais numa apresentação mais gráfica, né? Mostrar as estruturas que geralmente a gente emprega, forma de onda, né? Interessante a gente mostrar como é que isso acontece na prática e alguns dados experimentais aí nossos e de outros pesquisadores ou até de algumas aplicações industriais. Então, nessa apresentação aqui eu vou dar esse enfoque, né, mas ela é bastante expositiva, né, ela não é uma coisa assim, entrar muito na matemática, eu acho que esse não é o objetivo, né, mas ela segue aí do que o Marco falou da parte de normativas. Não vou entrar muito na parte normativa, vou só pincelar o que é referente aqui à parte de fator de potência, né. Então, essa apresentação aqui, eu preparei ela com esses temas aqui, né, falar o que é o problema do fator de potência, né, definição completa do que é isso daí, né, o Marco pincelou um pouco do que é a questão do fator de potência, então a gente vai ver a definição disso especificamente para cargas não lineares, né, e essa problemática, né, o que um baixo fator de potência ou uma alta distorção harmônica causa aí na rede. Depois vou falar um pouquinho, bem pouco aqui, das normas específicas para drivers de LED, né, assim, que são aplicáveis a sistemas de iluminação, e o que elas restringem nesse conteúdo aí harmônico e de fator de potência que o driver tem que ter, né, ou qualquer outro sistema de iluminação aí eletrônica. E depois falar um pouco das técnicas que a gente vê, tanto na literatura quanto na prática, de correção do fator de potência. Então, por que o retificador clássico tem um baixo fator de potência? Quais são as técnicas que durante muito tempo se empregaram aí, que são técnicas passivas de correção do fator de potência, mostrar só alguns exemplos, e aí entrar no que mais interessa para a gente, que é mais objeto de pesquisa e que tem sido mais objeto nosso também aqui de trabalhos, das técnicas ativas, né, onde a gente emprega esses conversores comutados. Vou só pincelar a parte também de filtro EMI, né, eu sei que tem um professor que vai falar depois aí para a gente sobre a parte de EMI, né, mas porque o EMI é um dos problemas que se seguem da técnica de correção do fator de potência ativa, né? E mostrar várias aplicações aqui especificamente em driver de LED, tá, gente? Então, falando aqui a questão da problemática do fator de potência, né? O Marco estava falando da questão dos harmônicos, né? Eu gosto de botar essa animaçãozinha aqui de vez em quando em algumas apresentações, porque ela mostra a decomposição de Fourier, que no caso de uma onda quadrada, né? Mostrando exatamente o que significa isso, né? A relação entre o domínio do tempo e o domínio da frequência. Então, a gente tem aqui as amplitudes dos componentes de uma onda arbitrária, né, elas podem ser decompostas aí como funções da fundamental, né. E isso a gente estuda lá em análise de Fourier e mostra que a gente pode indicar, então, que uma onda arbitrária qualquer, de corrente ou de tensão, e aqui a gente está mais interessado na onda de corrente, a gente consegue falar quais são os componentes que você conseguiria compor dessa onda e definir outras coisas em função disso, né. Então, estou dando um exemplo aqui, eu tenho lá uma tensão senoidal em vermelho e uma corrente não senoidal em azul, né? E se eu decompusesse essa corrente aqui, eu encontraria exatamente esse conteúdo harmônico aqui que eu calculei, tá? Então, a gente vê uma tensão senoidal, mas uma corrente distorcida. E calculando aqui distorção harmônica, mais vou falar dessas definições, já adianto que essa onda aqui, nessa situação, se fosse uma corrente drenada por um driver, né, ela estaria aí com o que a gente fala de uma distorção harmônica total de 67,1% e um fator de potência de 0,83. Apesar da gente observar que ela tem ela está em fase, né? A gente vê aqui embaixo no conteúdo harmônico aqui, a gente consegue ver a componente fundamental em azul, né? Então essa componente fundamental está em fase, mas ainda assim a gente tem um fator de potência baixo. Por que isso? Isso é exatamente por causa da forma como a gente define o fator de potência, né? Vou mostrar essa equação. Mas primeiro falando da distorção harmônica. Então, uma vez que você pode decompor essa corrente aqui em vários componentes, né? Igual como mostrados aqui, e a gente vê a componente fundamental, é a principal componente, é a mais alta aqui, que tem maior amplitude, e as diversas componentes aqui, que no caso a gente só tem componentes ímpares, elas vão produzir aqui uma corrente RMS maior do que se essa corrente fosse puramente senoidal, né?
Então, quando a gente fala da corrente RMS por uma decomposição harmônica, a gente está falando dessa raiz quadrada do somatório dos quadrados de todos os valores RMS de todas as componentes, né? Então, é por isso que se eu tivesse só fundamental, esse RMS dava I1 RMS, então só a componente fundamental mesmo, né? Que seria só dividir o pico por raiz de 2. Como a gente tem aqui harmônico de terceira, quinta, sétima ordem, a gente começa a ter esse valor sendo aumentado aqui dentro dessa raiz, né? Então, qualquer componente harmônico vai ter um acréscimo aí na corrente RMS que a gente vai estar medindo. E aí essa taxa aqui, né, essa distorção harmônica real, total, que a gente chama, né, THD, Total Harmonic Distortion, ela é uma medida disso, né? Então ela é definida como esse somatório das correntes harmônicas, excluindo a fundamental, normalizados para a fundamental, né? Então tudo que você tem de harmônica dividido por o valor da componente fundamental. Então, quando eu falo que o THD aqui é 67%, né, eu estou falando que o somatório de todos os componentes aqui, em valor RMS, né, então raiz quadrada do somatório dos quadrados, vai dar 67% daquilo que é a fundamental, né? Então, se eu tiver uma distorção de 100%, significa que eu tenho tanto componente harmônico quanto eu tenho de fundamental produzindo corrente RMS. Se eu tiver mais do que 100%, né, eu tenho mais harmônico do que fundamental. Então, essa medida THD ela é importante por causa disso. Ela traz para a gente uma figura de mérito muito importante. Quando a gente abre aqui, né, o algebrismo, a gente vê que a gente pode fazer simplesmente o RMS menos a fundamental, né, e dividido pela fundamental aqui, botando a raiz, né, tudo dentro da raiz. E aí a gente consegue simplificar isso para expor a RMS em função dessa THD. E aí a gente cria esse fator, que é a normalização, então, da fundamental para o valor RMS, 1 sobre 1 mais THD ao quadrado, é o que a gente chama de um fator de distorção. Então, se não tivesse distorção nenhuma, THD igual a zero, esse fator era 1, né? Quer dizer que eu não tenho harmônicos, né? A minha corrente só tem fundamental. Esse fator é importante para a gente vai mostrar por quê, porque ele aparece na equação do fator de potência real, né? Então, a equação do fator de potência real, e aí eu já começo jogando o primeiro slide, uma equação gigante, né? Mas tudo bem. O fator de potência, gente, se você pegar a definição mais pura do fator de potência, ele é simplesmente potência ativa P por potência aparente S. Potência ativa é você calcular a média da potência instantânea. Então, média aqui, eu estou normalizando tudo aqui no eixo θ, né? Então, a média aqui seria integral dentro do período do produto da corrente e da tensão. E eu já estou assumindo aqui que a minha tensão é senoidal pura, tá? Esse V de θ. Então, esse produto aqui, a média disso vai me dar potência ativa. E RMS, por definição, potência aparente, por definição, é simplesmente o produto do RMS. Então, a gente vê que as duas coisas aparecem ali, e qual é o motivo do fator de potência ser baixo quando você tem THD alta? É porque esse valor de RMS aumenta, né? Então, de novo, fazendo algebrismo aqui, quando você fizer essa integral, quaisquer produtos aqui entre esse seno e as componentes de corrente aqui, que não sejam da mesma frequência, vão dar média nula, né? Então, isso é uma propriedade trigonométrica, né, que chama da ortogonalidade das funções senoidal, né, cosseno e seno, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, coisa de matemática. Mas vai aparecer isso daqui, quando a gente simplifica, aparece I1 RMS sobre IRMS vezes o cosseno da fase da fundamental, que é aquilo que a gente costuma conhecer como fator de potência, né? Aqui a gente vai chamar isso simplesmente de fator de potência de deslocamento, tá? Então, aquele cosseno φ, ele é só parte da história, né? A outra parte da história é esse I1 RMS sobre IRMS, que, igual eu falei, se esse daqui é maior do que esse daqui, esse fator de potência vai ser menor do que 1. Então, quando a gente fala do fator de potência real, a gente está falando ativa sobre aparente, né? E vai dar, então, o cosseno φ dividido lá por esse raiz de 1 mais THD ao quadrado, que é lá a ver com o nosso fator de distorção, né? O recíproco dele. Então, a gente está falando que o fator de potência real é o deslocamento, que a gente já conhecia, vezes o fator de distorção aqui, né? Então, por isso que lá em sistemas lineares, né, isso aqui é 1. Então, só aparece para a gente o fator de potência de deslocamento, né? E, de novo, aqui eu estou assumindo que a tensão de entrada é senoidal pura, né? Senão eu não poderia fazer essa simplificação aqui para aparecer o cosseno φ1, tá? Aqui é o máximo de equação que eu vou mostrar, tá, gente? A apresentação não vai ser pesada de matemática igual está aqui, não. Bom, qual que é o problema desse fator de potência baixo, né? Aqui eu tenho uma vista aqui, que o Guilherme fez esse desenho na dissertação dele, do ponto de vista da rede como um todo, né? Então a gente tem aqui lá um gerador, né, emulando lá uma rede senoidal pura. A gente tem impedâncias de linha, que pode ser da sua linha de distribuição, né, ou do seu sistema aí dentro de uma residência, né, de uma indústria, né, um transformador isolador aqui, indicando que poderia ser uma subestação de repente, né, não importa muito o que é exatamente.
e a gente tem o nosso ponto de acoplamento comum, que é essa barra, né? E nessa barra aqui você tem as suas diversas cargas penduradas. Então eu posso ter uma carga não linear aqui, cuja corrente vai ser distorcida dessa forma, e eu posso ter cargas lineares aqui, que teoricamente não teriam corrente distorcida. Acontece que pelo fato de eu ter impedância nessas linhas, essas correntes distorcidas começam a induzir tensões das componentes harmônicas de corrente. E a nossa tensão começa a ficar distorcida, né? A gente observa que se a gente fosse medir a tensão desse barramento, a gente não veria mais aquela senoide. A gente veria a indução desses componentes harmônicos aqui distorcendo a nossa tensão. E é exatamente isso que a gente nota em muitos sistemas, principalmente sistema monofásico. Você vai lá, mede a tensão, você vê um achatamento na tensão devido a terceiro harmônico, né? Principalmente. Então é isso que a gente vê que é a carga não linear que está causando, né? Isso aí vai estragar aqui, por exemplo, a festa para os seus motores, né? Que vão produzir potência oscilante no eixo, né? Então não é nada legal a gente ter distorção harmônica que induza distorção de tensão no barramento, né? Então, isso está resumido aqui, né? A operação das cargas não lineares vai operar as outras cargas ligadas no sistema, por isso que as agências regulamentadoras aí não vão permitir que isso aconteça, né? Vão tentar mitigar isso na fonte. E essas normatizações, elas vão, então, fazer o quê? Elas vão limitar o conteúdo harmônico que essas cargas não lineares podem ter. E eu vou citar algumas normas que se aplicam especificamente a sistemas de iluminação, tá? A norma que a gente mais se baliza, porque ela acaba por ser a mais restritiva, né, quando a gente vai ver no fim das contas, é a IEC 61000-3-2, né? Então todo mundo que trabalha com iluminação tem que mexer com essa norma, né? Ela é uma norma de compatibilidade eletromagnética, uma das partes da norma completa, limitando a emissão de corrente harmônica, né? Especificamente para equipamentos abaixo de 16 amperes por fase. E ela vai ter tabelas detalhando qual pode ser o conteúdo harmônico dependendo do tipo de aplicação. Inclusive a nossa aplicação, que é a aplicação de iluminação, né? A segunda norma, que não é bem uma norma, né, é um programa, né, mas tem documentos que são emitidos, que é a Energy Star, né, americana. Então é da EPA dos Estados Unidos. Ela determina lá que o sistema de iluminação LED tem que ter um fator de potência acima de 0,7 se a potência for acima de 5 watts, tá? Acredito que esse dado esteja atualizado. Se eu não tiver, o Marco pode me corrigir aí, que eu tenho certeza que ele tem um dado mais atualizado que eu. Mas já é uma restrição que essa primeira norma não impõe. A primeira norma não fala sobre fator de potência, ela fala sobre conteúdo harmônico, né? A gente sabe que está relacionado, mas a rigor ela não fala qual deve ser o fator de potência. Poderia ter uma corrente completamente atrasada ou adiantada, mas atendendo, sendo senoidal, ela estaria dentro aqui de repente da Energy Star. E a terceira é a NBR 16026, é a nossa norma brasileira de driver de LED, né? Então eles chamam de dispositivo de controle eletrônico, né? E lá ela fala que o fator de potência deve ser acima de 0,92, né? Que é a mesma recomendação de sistema de distribuição, se a potência do sistema for acima de 25 watts, né? Então a gente se baliza principalmente por essas três coisas. Então no Brasil, se a gente quiser um driver de alto fator de potência, a gente está falando, né, acima de 25 watts, de atender esse 0,92 e esse conteúdo harmônico da IEC, que é recomendado pela norma 16026, tá? Então, quando eu falo driver de alto fator de potência, o que significa? É o driver que tem um fator de potência acima de 0,92 e que atende o conteúdo harmônico aqui, conforme a gente vai ver. Então, falando da IEC, ela divide em duas opções aqui para você escolher o seu sistema, divide em duas potências, na verdade, né? Tem os sistemas abaixo de 25 watts e os sistemas acima de 25 watts de potência ativa na entrada, né? Então, abaixo de 25 watts tem lá duas opções para adequação à norma, e geralmente a gente está falando, abaixo de 25 watts a gente está falando de aplicações como essas, né? Lâmpadas aqui fluorescentes compactas, né? Alguns bulbos LEDs pequenininhos que a gente usa como substituto de incandescente, lâmpada par, né? Entre outras aplicações conectadas à rede aqui, que são bastante usuais, principalmente no ambiente doméstico, né? Já as potências ativas acima de 25 watts, elas caem dentro do que a gente chama da classe C, né? E a classe C, então, ela vai abarcar geralmente esses sistemas aqui, as grandes luminárias LED, né, para iluminação pública, por exemplo, ou para floodlight, né, refletores, entre outras coisas. Essas lâmpadas de descarga, né, de sódio, de mercúrio, vão cair dentro dessa classificação, se elas tiverem um reator eletrônico, né, que vai produzir conteúdo harmônico. Lâmpada de descarga em alta intensidade aqui, igual a lâmpada de vapores metálicos, né, que o Marco conhece muito mais do que todo mundo aqui junto, e reatores eletromagnéticos, né, caso eles tenham algum tipo de distorção aí também. Então, para a opção onde as potências ativas são abaixo de 25 watts,
existem duas opções para você ter o atendimento da norma. O primeiro é relativo à forma da onda de corrente, tá? Então, a norma, ela dita que se você tem uma tensão aqui, que no meio ciclo dela, né, então de 0 a 180 graus, ela pode ser descrita dessa forma, a corrente tem alguns requisitos, tá? Então, ela tem que começar no máximo aqui nos 60 graus do eixo horizontal, né, quando você bota ele em graus, e ela tem que terminar no mínimo a 90. Então, ele está falando qual é o ângulo de condução mínimo que o seu retificador tem que ter nesse tipo de sistema, né? E tem também um limite aqui para o pico da corrente, além de limites de fundamental, relativos a fundamental, que é para terceiro e quinto harmônico. Então, terceiro harmônico menor que 86%, quinto harmônico menor que 61% da fundamental. Essa é uma das opções. Se você atende essa opção, você escolhe atender essa opção, você está dentro da norma. A outra opção é se você quiser atender esse conteúdo harmônico tabelado aqui, que é a mesma tabela do que na IEC aparece na classe D, que é para equipamentos que não estão classificados em outras classes lá, né? Então, aqui ele vai te falar a quantidade permissiva máxima de corrente harmônica em miliampere por watt, né, para vários componentes, terceiro, quinto, sétimo, nono, 11º, e até 39 harmônicos aqui ele vai estar falando qual que deve ser o limite, né? E vai caindo isso na medida que o harmônico está aumentando a ordem aqui, né? E também a máxima corrente permissível aqui, né? Então, para cada um desses harmônicos. Tem um limite de amplitude e um limite relativo à potência. Então, ela é um pouco complicada, né? Abaixo de 25 watts ela fica um pouco complicada, mas ela acaba sendo tranquila de você cumprir em determinadas ocasiões, né? Como eu vou mostrar alguns aqui. E acima de 25 watts a gente tem essa tabela, que é a tabela da classe C mesmo, que é de equipamentos de iluminação. Então aí você tem que cumprir aqui, no caso ele muda a forma da tabela, né? Ele te bota aqui a máxima corrente harmônica permissiva em função da fundamental, então não é em função de miliampere por watt, né? Em função da potência, em função da sua corrente fundamental. Então ele inclusive, curiosamente, ele bota aqui o segundo harmônico, né? Então ele já está prevendo, por exemplo, uma corrente que seja assimétrica, né? Então, que produziria, por exemplo, um retificador de meia onda. Então ele tem um limite de segundo harmônico aqui de 2%, que é bastante restrito. E alguns tipos de conversores, eles podem estar produzindo segundo harmônico, né? Harmônicos pares, então ela tem essa restrição. E depois ela tem restrição aqui para os harmônicos ímpares, terceiro, quinto, sétimo, nono e até o harmônico 39 também, né? Só os harmônicos ímpares. E ela indexa aqui o terceiro harmônico ao fator de potência, que ele chama de lambda aqui, né? Então, dependendo do fator de potência que o seu sistema está operando, a sua restrição de terceiro harmônico é menor. Então, quanto menor o seu fator de potência, menos terceiro harmônico você pode ter, né? Você pode ter aqui até 30% de terceiro harmônico se você tivesse lá fator de potência unitário. É lógico que é impossível você ter fator de potência unitário e 30% de terceiro harmônico, né? Mas tem a limitação que a tabela fala isso. Bom, quem gera esse baixo fator de potência? Geralmente esses retificadores de baixo fator de potência, né? Então aqui eu tenho um exemplo de dois retificadores bastante típicos em fontes chaveadas de forma geral, né? O retificador em ponte, né, de onda completa aqui, com filtro capacitivo no barramento, e a gente tem uma variação dele aqui, que a gente tem aquela chavinha seletora que todo mundo já deve ter visto numa fonte ATX, né, que é para selecionar o 110 ou 220, né? Então os dois estariam operando de forma bastante similar e estariam produzindo uma corrente pulsada dessa forma aqui, porque esse capacitor de barramento aqui ele é muito grande, então você carrega ele durante pequenos intervalos ali no pico da tensão da rede, né? E se a gente calcular esse tipo de THD aqui, a gente vai ver que ela excede às vezes 130%, né? Então 150%, é fácil de você chegar se esse capacitor for muito grande. E isso vai implicar no fator de potência, mesmo não tendo nenhum deslocamento, de 0,6. Então a gente vê um baixíssimo fator de potência e uma altíssima distorção harmônica, né? Mais conteúdo harmônico do que a própria fundamental, né? A gente tem 130%. Então isso aqui é o problema que a gente tem que corrigir quando a gente quer ficar dentro dessas normativas. Então é um problema de ovo e galinha aqui, né? Quem veio primeiro, o que você vai corrigir, né? Você cobre um, você descobre o outro. Quando você tem lá um retificador em ponte, né, sem nenhum filtro capacitivo, beleza, sua corrente lá na entrada vai ser senoidal, porque você não tem essa saída de condução da sua ponte retificadora em momento nenhum. Então você tem uma corrente senoidal, fator de potência praticamente unitário, mas lá na sua saída, né, a carga que você está alimentando, você vai estar alimentando ela com uma tensão pulsada, que é simplesmente o módulo da tensão da rede, né? E isso daí, então,
vai estar atendendo o requisito da rede, mas não vai estar atendendo o requisito da carga. Por outro lado, quando você bota aqui um filtro capacitivo de um capacitor bem grande, você filtra muito bem a sua tensão que está alimentando a carga, mas você produz essa saída de condução da ponte muito antes, né, do fim da rede, do fim do semiciclo. E aí você produz essa corrente pulsada, igual eu mostrei no último slide. Então aqui no caso você está atendendo muito bem a carga, mas não está atendendo o requisito da rede. Você tem um baixo fator de potência, mas você tem um baixo ripple. Então lá em cima você teria um alto fator de potência, mas um altíssimo ripple também. Então esse problema que a gente tenta solucionar desde que, não que o mundo é mundo, mas desde que a fonte chaveada é chaveada. Desde o primeiro transistor que chaveou uma fonte, esse problema aqui segue a gente. Então a gente tem algumas técnicas de correção do fator de potência. Vou começar falando de algumas clássicas, né, mais antigas, que são as técnicas passivas. Isso aqui é uma técnica bastante clássica, tenho certeza que o Marco conhece ela muito bem, né? Se eu não me engano o Marco estudou isso no mestrado dele, é a técnica de correção do tipo Valley-Field. Então o objetivo do Valley-Field aqui é aumentar um pouco esse ângulo de condução da corrente do retificador, né? Então como que ele realiza isso? Ele remove aquele capacitor do barramento e substitui ele por essa rede, né, onde a gente tem diodos em série com os capacitores. Tá? E a ideia aqui, gente, vou tentar esboçar, eu não costumo usar essa caneta do PowerPoint não, mas a ideia é que você carregue esse capacitor aqui em série, dessa forma, né? Então a sua rede aqui retificada vai estar vendo um capacitor que é a metade da capacitância, né? E quando você for descarregar ele, né, quando a sua ponte sai de condução e você vai alimentar seu barramento aqui, sua carga, esses dois capacitores descarregam aqui em série, né? Quer dizer, em paralelo, né? Então os dois vão estar descarregando em paralelo e carregando em série. E aí a rede vai ver um capacitor pequeno, mas você vai estar fornecendo a quantidade necessária de carga que o seu conversor principal ali precisa, né? Então, progredindo aqui, a gente vai ver esse tipo de forma de onda no Valley-Field, né? E é exatamente essa descrição, né? A gente vê a condução durante um período maior da rede, o que melhora significativamente o fator de potência, às custas de você aumentar um pouco aqui a ondulação de tensão lá no barramento de saída do seu Valley-Field, né? Então, não é mais aquela tensão retificada pura, não é também aquela tensão simplesmente contínua com um capacitor grande, ela é alguma coisa entre os dois, né? Então, de novo, aquela coisa que eu falei, você melhora um lado, você piora o outro, né? Mas você aumenta o ângulo de condução, que é o que, por exemplo, você poderia estar fazendo lá naquela classificação abaixo de 25 watts, né? Então a gente vê essa aplicação de Valley-Field, por exemplo, é muito comum em fluorescente, né? A gente vê ela exatamente abaixo desses 25 watts, né? Para você aumentar esse ângulo de condução da corrente aqui e melhorar o seu fator de potência. Esse cara aqui, por exemplo, né, eu simulei e ele retorna para a gente aqui um fator de potência de 0,95, olha só. Então já estaria atendendo a norma brasileira. E um ATHD de 30%, né? E eu estaria atendendo a IEC para a classe aqui abaixo de 25 e também acima de 25 eu estaria cumprindo aqui nesse caso especificamente, tá? Então é bastante usual isso em baixíssimas potências, né? A gente atende legal. Outra técnica que se emprega também, eu já vi isso em reator de lâmpada de vapor de mercúrio. Então o reator era eletrônico, mas a etapa de correção do fator de potência era passiva, né? Então o que você bota lá? Você bota um indutorzão na entrada, né? E às vezes você bota também uns capacitores aí, né, para melhorar a filtragem da tensão que vai chegar ao retificador, para ela ficar melhorzinha aqui, menos ruído, e também para corrigir o fator de potência de deslocamento que a rede vai estar vendo. Então você vai estar botando aqui um capacitor para suprir reativo, já que o seu indutor, né, ele vai estar absorvendo reativo. Eu não gosto muito dessa terminologia de absorver e entregar reativo, não, porque ela só funciona para sistemas puramente senoidais, mas beleza, né? E aí o problema disso aqui é que esses elementos são projetados para a frequência da rede, né? Eles são extremamente volumosos, né? A gente vê que não tem uma escala, mas isso aqui é do tamanho de um transformador de pequenas dimensões, né? Para você corrigir o fator de potência aqui. Você vai estar produzindo uma onda também, né? Aumentando o ângulo de condução do seu retificador. Então, de novo, você está atendendo a questão lá da norma que pede um aumento do ângulo de condução, que vai reduzir efetivamente o seu conteúdo harmônico, sua corrente RMS, e, portanto, vai aumentar seu fator de potência. Aqui tem um cálculo interessante, uma referência que está no final, que a gente precisaria aí de 82 mV para atender a 61.032 para um conversor de 100 watts. Então, olha só, né, imagina que é um indutor de baixa frequência, então com um núcleo de ferro silício, de 82 mV, né, é um peso de papel, né?
Então fica bastante volumoso esse tipo de solução. Então é por isso que a gente migra para soluções ativas, né? Então a solução ativa é a ideia de você fazer isso então com conversor chaveado, né? Conversor comutável. E a ideia sempre é a mesma, é você fazer a emulação para a rede, né? Então lá do lado CC do seu retificador, você vai estar emulando aquela carga resistiva que a gente viu lá atrás, que era o caso ideal para a rede, né? Então o retificador ideal, ele se apresenta para o retificador, né, o retificador passivo, a ponte, como uma resistência equivalente RE aqui, né? E ele transfere qualquer potência que essa resistência equivalente estaria dissipando, na verdade ela não vai estar dissipando, ela vai estar transferindo para a saída aqui. E aqui você faz a sua filtragem. Então, isso é a nossa emulação da carga resistiva para a rede. E a gente vai fazer isso aqui, então, entregando um conversor comutado, né? Primeira técnica que a gente vê, né, é a técnica de correção do fator de potência em modo de condução contínua. E o conversor mais clássico empregado nesse tipo de correção é o conversor boost, né? Então, é bastante empregado o conversor boost, a gente vê ele aqui, né? Então, um indutorzinho, um MOSFET e um diodo. E a gente opera o controle desse conversor de forma com que a gente faça essa corrente G, que é a corrente do indutor, do boost, ser uma senoide retificada. Então, o que essa malha de controle aqui está fazendo é o seguinte: ela está monitorando a tensão da rede retificada aqui e usando ela de referência de corrente para uma malha interna de corrente. Então, ele está falando, ó, tá vendo essa senoide retificada? Segue ela, né? E aí a amplitude dessa senoide vai ter que ser regulada aqui pela quantidade de potência ativa que a sua carga está demandando. Então, tem que ser maior se a carga for maior, menor se a carga for menor, né? É relativamente complexo, né? Tem vantagens e desvantagens, como tudo, mas é relativamente complexo e é uma complexidade que geralmente vai ser justificável em potências maiores, né? Então, 150, 200 watts para cima, né? São algumas figuras que eu estou botando aqui, tá, gente? Que eu já vi na prática. Então, então cai bem dentro de potências elevadas para sistemas de iluminação, né? Quando a gente tem aí lâmpadas de descarga, né? Entre outras aplicações de maior potência. Então, a gente vai ter esse tipo de forma de onda, né? Fica praticamente senoidal, né? A gente tem um pequeno ruidinho de chaveamento aqui, mas a gente tem um segmento aqui muito bom da senoide da rede, né? Isso aqui vai resultar para a gente um fator de potência de 0,99999, uma situação harmônica de 1%, não sei, né? Então é bastante usual nessas potências superiores a gente recorrer a esse tipo de implementação. Desvantagem aqui é que esse indutor, para ele filtrar essa corrente bem filtradinha, igual ele está aqui, né? Ele tem que ser relativamente grande, né? Além da complexidade da malha de controle. Bom, a gente pode falar então do outro extremo, que seria operar o conversor em DCM. Por quê? Né? E é o que a gente gosta de fazer em sistemas de iluminação, a gente usa bastante, porque o conversor em DCM ele já se comporta dessa forma. Ele já se comporta como emulando uma resistência aqui para a entrada dele. Eu vou mostrar essa derivação, vocês vão ver que é uma derivação simples. Então, os conversores em DCM já têm esse comportamento resistivo na sua entrada, né, de fonte de potência constante. E aí eles vão transmitir essa potência lá para a sua saída, né? Então, um exemplo aqui, conversor Buck, operando em DCM, né? Ele vai dar para a gente, se a gente fizer aqui uma simulação ou cálculo das equações, a gente sabe que o conversor Buck ele é um conversor abaixador, então a tensão na minha saída desse conversor aqui, ela tem que estar abaixo, né, da máxima tensão da rede aqui de pico, né? Então é o que eu simbolizei aqui em verde, né? E aí é como essa tensão instantânea tem um trecho aqui que ela está abaixo da tensão de saída, né, então tem um trecho em que essa ponte aqui não é permitido que ela conduza, né? Não tem como o conversor Buck tentar botar mais tensão na saída do que tem na entrada. Então ele tem aqui um crossover, uma situação de crossover, um período durante o qual ele não conduz. Mas depois disso aqui, ó, quando essa tensão instantânea ultrapassa a tensão de saída, ele conduz aqui durante o intervalo, e de novo, isso aqui remete àquela norma que a gente viu, né, do intervalo de condução. Eu tenho que aumentar esse intervalo de condução para reduzir o RMS, reduzir o conteúdo harmônico e aumentar o fator de potência. E o fator de potência, gente, é uma medida do quanto que eu estou aproveitando da minha tensão da rede. Também, né? Não é só isso, mas o quanto que eu estou aproveitando dessa tensão. Quanto mais eu aproveito do ciclo, maior fica o meu fator de potência, né? Então, esse trecho de senoide aqui, que eu consigo, inclusive, equacionar, né? Ele daria essa equação aqui, ele vai ter aqui um fator de potência melhorado, né? De novo, questão do DCM, qual que é a desvantagem? A gente opera com esses picos de corrente aqui bastante elevados, né? Para eu produzir uma corrente média aqui vista na entrada, né? Quando eu filtro essa corrente da chave aqui, eu tenho picos aqui bastante elevados, né, que é o que está mostrado em vermelho. E aí eu poderia calcular essa corrente e daria isso daqui, né? Então,
por esses picos elevados, essas aplicações vão estar restritas a baixas potências, tá? Geralmente abaixo de 100 watts. Então a gente vê esse tipo de retificador em DCM em potências mais baixas, porém, a gente está falando aqui de iluminação LED, ou até de iluminação de forma geral. A gente tem potências que são bastante baixas, né? Bastante adequadas a esses níveis. A gente pode falar do conversor boost também em DCM, né? A gente poderia estar operando em DCM para potências baixas. Ele também tem um pouco de distorção, né? Se a gente fizer o cálculo aqui da corrente, de novo, não vou entrar no mérito do cálculo, não é uma coisa difícil de fazer. Você tem que pegar a forma de onda da corrente do indutor aqui, ó, em DCM, que é esse formato azul claro, e tirar a média instantânea dele, né? Que é o que eu estou mostrando em roxo. E aí vocês vão ver que dá essa equação aqui, que tem esse formato aqui, né? Então ele lembra um pouco a senoide, mas ele tem um conteúdo harmônico ali, ele é ligeiramente distorcido. Por essa equação a gente vê uma coisa interessante, que é o seguinte: essa corrente ela vai ser mais senoidal quanto mais alta eu fizer a tensão lá do barramento, né? Por quê? Porque o que aparece no meu denominador aqui, se eu faço o VB muito maior que o VG, eu começo a eliminar esse denominador aqui, né? E aí a minha corrente fica praticamente esse termo vezes VB seno ômega, né? T. Então fica praticamente senoidal quanto maior você fizer a tensão de saída. Só que aquele negócio, né? Você está aumentando muito a tensão de saída. Numa aplicação de baixa tensão, né, talvez você não seja permitido você ter uma tensão tão alta lá no barramento, ou às vezes você quer alimentar uma carga direta, não tem restrições para a aplicação. Ou mesmo você tem uma tensão de rede muito alta, né? Você vai aumentar aí os esforços de tensão no seu MOSFET, no seu diodo, né? Então, tudo tem um compromisso aqui que você tem que estar fazendo. A escolha de topologia é uma arte, né? Por último, a gente tem aqui o conversor buck-boost, que é o único conversor aqui que eu estou mostrando dos não isolados que tem a característica de emular uma carga resistiva 100%, que vai dar uma corrente 100% senoidal lá, né? Praticamente senoidal. E daí sai dessa corrente aqui também chaveada, que é a corrente da chave, mas ele não tem o problema do buck lá, né? Que ele não tem intervalo de saída de condução da ponte. Então ele opera aqui tanto abaixando quanto elevando, então independe se você tem tensão instantânea abaixo ou acima da tensão da rede, né, da tensão de saída. Então a gente vai conseguir uma corrente senoidal aqui, que a gente vê pela expressão aqui, né, bonitinho, alguma coisa seno teta, né? Então esse cara aqui é bastante adequado. Se a gente quiser falar de isolamento, a gente pega o buck-boost isolado, que é o flyback, né, que quando você vê para aplicação de driver é a topologia mais empregada de longe, né? Então esse cara aqui, conversor flyback, seguinte o buck-boost isolado, né, se divide aquele Newton em dois, ele vai ter a mesma característica aqui de entrada, né? A gente vai ver a mesma forma de onda de corrente, senoidal pura em teoria, né? Como eu estava falando, o conversor flyback, ele é muito, muito empregado, né? Eu tenho até um exemplo, não sei se vocês estão conseguindo ver na câmera aqui, né? Isso aqui é um driver de LED, é um conversorzinho flyback, né? Para aplicações de potência bem baixa, é exatamente mais ou menos o que eu estou falando aí, né? Então, a simplicidade do flyback é muito boa, né? Você tem só um transformador, você tem só um diodo, e você tem aqui, no caso desse cara, você tem até um chip aqui onde já tem um MOSFET integrado, né? Então, é bastante empregado por causa disso, né? Então, um driverzinho de LED que vem aqui, né? Eu estou escondendo o fabricante para não mostrar. Mas ele está desligado. Está desligado? Uai. Quando começa a compartilhar, ele desliga automaticamente. Ah, então é isso. Foi mal. Estou falando aqui, não doido na câmera. Agora apareceu? Agora está ok. Então, tá só mostrando esse carinha aqui, né, um conversorzinho flyback. A gente vê que a implementação é simples, né? Transformadorzinho, um diodinho aqui embaixo, seu barramento e um chip aqui que já tem o MOSFET integrado, né? Nada muito complicado para você implementar um driver de LED. Vamos prosseguir aqui. Então, o conversor flyback, como ele é importante, eu vou fazer só um detalhamento rápido aqui para provar que ele se comporta como esse retificador ideal. E é por isso que ele é tão empregado em determinadas aplicações aí de baixa potência, né? Então, quando você observa aqui um conversorzinho flyback, eu estou supondo a tensão VI constante, que ela pode ser considerada constante aí com um pequeno intervalo aí de chaveamento, né? A gente vê essas formas de onda de corrente aqui, ó. Então a corrente no seu primário sobe, desce e fica zero durante o intervalo, já que a gente está em DCM, né? Aqui é a corrente equivalente da magnetizante, é como se fosse um buck-boost equivalente, né? Se você for ver o primário, é só a corrente da chave aqui, né? E o secundário, você tem a reflexão dessa corrente para a descarga lá desmagnetização do seu indutor, do seu magnético, e a saída de condução do seu diodo aqui, né? E quando a gente pega essa corrente aqui, o IM, e calcula, né? A gente consegue calcular qual é a corrente de entrada, né? A corrente de entrada do flyback, ela é esse cara aqui, que é a corrente da chave, que é a corrente do primário.
né? Então ela tem esse formato de rampa subindo e ficando em zero. E a gente quer calcular o quê? O valor médio, né, dentro de um ciclo de chaveamento. Então a gente está fazendo essa integralzinha aqui, né? Eu tinha prometido que tinha pouca equação, mas essa aqui é a última. Então essa integralzinha aqui, ela é fácil de ver porque aqui a gente está pedindo a área desse triângulo, né? Então não tem nada de muito complicado. A área desse triângulo aqui é base vezes altura sobre 2, né? Onde que a base aqui é o tempo que o seu MOSFET fica acionado, né, o T1, então DTS ou D sobre FS, que é o que aparece aqui. O meio é da área do triângulo, tá? Então meio de base vezes altura, e a altura é a corrente de pico. A corrente de pico é a tensão aplicada em cima desse indutor vezes o T1. Então VI sobre LM, D sobre FS. Então isso aqui eu calculo rapidinho qual que é a corrente média, ciclo a ciclo da tensão de entrada aqui, em função da tensão de entrada do flyback. E aí eu vejo essa equaçãozinha simples, né? Que tem a ver com aquela equação que eu mostrei no último slide, né? Porque a gente vê esse termo aqui que aparece lá, ó, ele tem unidade de Siemens, né? De condutância, né? Então é a resistência que você está emulando lá na sua entrada, né? Esse RE que eu estava querendo emular lá na entrada. Então por isso que o flyback é tão empregado, né? A gente tem uma terceira técnica que são os conversores em condução crítica, né? Que é a fronteira entre o DCM e o CCM. E a gente veria uma corrente aqui com essa cara, né? É uma corrente chaveada, mas ela sobe até um determinado pico e ela desce lá até encostar no zero, e ela não fica no zero, ela, né, você já comanda o seu MOSFET a voltar a conduzir. Isso é bastante comum na indústria, principalmente por causa desses chips integrados que a gente encontra, tipo o L6562, que eu estou dando exemplo aqui, que implementa esse tipo de controle, né? Onde eu tenho um controle da corrente da chave, né? Então eu meço a corrente da chave aqui para controlar esse pico, e faço esse pico ser senoidal, e eu tenho um controle de desmagnetização do meu indutor, né, do meu transformador aqui do flyback. Então, quando ele cessa, saiu de diodo de condução, você desmagnetizou o seu núcleo, você manda o seu MOSFET entrar em condução de novo. Então, o chip faz isso através desse enrolamento auxiliar aqui, né? E a desvantagem aqui é que eu vou ter uma operação em frequência variável, né, para poder manter ele sempre em condução crítica, eu vou ter que variar a frequência ao longo do ciclo da rede, ali, né, meio ciclo da rede. Isso aí causa alguns problemas, principalmente para a parte de projeto de filtro IMI, né? E eu preciso desse enrolamento auxiliar aqui para detecção da passagem por zero e desmagnetização do núcleo, né? Mas tem várias vantagens, é extremamente empregado, e ele é um bom compromisso entre o esforço de corrente que você teria em DCM e a complexidade que você teria em CCM, né? Então, assim, é a mínima indutância que você pode usar, ainda que seja o mínimo esforço de corrente. Então, o DCM tem uma indutância menor ainda, mas o esforço de corrente é maior. Em CCM, você tem uma indutância muito maior, o esforço de corrente é menor. O crítico é exatamente o ponto perfeito, né, dos dois, né? Se você estiver disposto a arcar com a complexidade aqui aumentada do controle. Então, isso aqui é bastante empregado numa faixa de potências aí de 25 a 150 watts, né? Tipicamente. A gente vê isso em algumas boas aplicações aí, né? Falar rapidamente do filtro EMI não é o tema aqui, mas só falar que a gente tem que ter, né, porque essas correntes são chaveadas, né, e a gente tem que, então, tirar a média. Então, o filtro EMI é o cara que vai tirar a média para a gente dessa corrente, né, então ele é o elemento real que tira a média, né, de certa forma, além de mitigar outros problemas de interferência eletromagnética que vão ser tratados, né, mas ele sempre tem que estar presente lá, né. Então, a gente vê muito comum esse tipo de filtragem, onde a gente tem lá um toroide, né, com 2 enrolamentos acoplados, e a gente tem uma integração entre os dois tipos de filtragem que a gente precisa fazer, né, que tem um equivalente, e esse cara vai ser responsável por filtrar tanto o ruído de modo comum, que é aquele ruído que entra pela fase, pelo neutro e volta pelo terra, então ele é função aí da própria operação chaveada do conversor, ele vai produzir oscilações de tensão entre determinados pontos do circuito e o terra, né, então isso vai induzir correntes, que são de modo comum, e o ruído de modo diferencial, que é a própria operação chaveada do seu conversor, né? Então, essa indutância de dispersão aqui, né, o indutor é construído para você ter uma dispersão relativamente grande, ela vai ser o nosso filtro de modo diferencial aqui. E aí a gente tem essa decomposição, né? Para o ruído de modo diferencial, o seu ruído vai estar vendo a indutância de dispersão e o capacitor que está conectado entre fase e neutro, né? E para o ruído de modo comum, que é com relação ao terra, né, ele vai estar vendo aqui praticamente só a indutância acoplada e os capacitores que a gente chama de capacitores Y, que ficam para o terra, né?
Então, essa decomposição aqui, interessante, a gente consegue fazer essa filtragem com um elemento só. Nem sempre consegue se fazer dessa forma, mas é uma forma simples de fazer. E é bastante usual a gente encontrar isso em fontes chaveadas, né? Essa outra fonte, por exemplo, ela tem um cara desse tipo, né? Então, ela tem esse elemento aqui, são os dois enrolamentos acoplados, né? Exatamente para fazer já a filtragem em um único elemento. Vamos falar, então, agora do que a gente realmente veio aqui falar, né? Então, a gente falou, vamos falar de drive de LED, né? Então, o drive de LED de alto fator de potência, a gente tem uma decomposição aqui de duas aplicações típicas, né? A gente tem o que a gente chama do estágio único, que seria tipo o flyback lá, onde está só o flyback fazendo toda a função, ou de múltiplos estágios, né? Quando você precisa separar quem vai fazer a correção de fator de potência e quem vai fazer o controle de potência da sua carga. Então, aqui, ó, em geral, o estágio único, né? Então, é o cara responsável pelas duas coisas. Então, o único conversor ou em DCM ou em CRM, né? Pouco usual você vê isso em CCM, exatamente por causa do nível de potência, e a aplicação, então, para baixas potências, geralmente, que é tipo o flyback lá fazendo tudo sozinho, né? Seja ele em CRM ou em DCM. E para dois estágios, né? Onde a gente tem um estágio só responsável pela correção do fator de potência e um outro estágio responsável pelo controle da potência, né? E aí, esse estágio de correção do fator de potência, geralmente, ele pode ser ou DCM, ou CRM, ou CCM, né? Depende do nível de potência que você precisa alimentar. E esse estágio de saída pode ser DCM ou CCM, dependendo aí do que você pretende fazer, né? Condições, geralmente, relacionadas ao que você está acionando de carga. A gente nota o primeiro problema aqui que eu falei, citei que o Guilherme vai tratar, que é o fato da potência instantânea monofásica, que é esse cara em preto aqui, ela ser pulsante, né? Então, quando a gente calcula a potência instantânea monofásica, lá a gente vê que aparece um cosseno de 2 ômega, né? Então, ela pulsa aqui com o dobro da frequência da rede, né? E isso aí vai gerar para a gente uma ondulação de corrente lá na saída, uma ondulação de tensão no barramento, né? Em baixa frequência, no dobro da frequência da rede. Então, geralmente a gente vê esses estágios únicos associados a luminárias pequenas, né? Eu botei uma luminária pequena aqui, não muito pequena, mas é uma luminária suficientemente pequena, uma luminária de 48 watts que a gente tem no laboratório, que a gente geralmente emprega nessas aplicações de baixa potência, né? De estágio único. E um outro exemplo que a gente tem no laboratório também para altas potências, né? Esse aqui, a escala aqui, faltou uma régua do lado, né? Tem a dimensão aí, mas né, vocês conseguem imaginar mais ou menos o tamanho desse LED aqui, né? É igual um ovo frito aqui, né? Então é um LED de 600 watts, né? A gente tem isso aqui, então aqui já começa a te obrigar a usar um conversor de 2 estágios, né? Igual eu vou mostrar uma aplicação aqui. Olha, então, isso aqui é a estrutura generalizada de um driver de 2 estágios, né? Então, se você quiser falar de um estágio, você só degenera ela, né? Então, a gente tem aqui o nosso PFC, a gente tem, né? Vamos lá do início. A rede, um filtro IMI, a ponte retificadora, né? Geralmente é um retificador de onda completa em ponte, o seu estágio PFC, que é um conversor comutado, então, que vai emular uma resistência aqui para o barramento do seu retificador, né? E vai alimentar aqui um capacitor de barramento na saída dele, né? Que é quem vai alimentar o seu conversor principal, que é o seu driver efetivo que vai estar conectado ao LED lá na saída. A gente costuma usar a nomenclatura PFC, né, para Power Factor Correction, e PC para Power Control, né? Então, é o cara que é responsável pela correção do fator de potência e o cara que é responsável pelo controle da potência da carga. Então, esse cara está vendo a entrada e o barramento, esse cara está vendo a saída, né? Então, é basicamente isso que a gente faz numa estrutura generalizada de um driver de 2 estágios. Aqui dando uma detalhada nesse processo, só para a gente ver o processo das etapas de conversão. Então, lá na rede, se a gente vê um fator de potência praticamente unitário, tensão e corrente em fase, corrente praticamente senoidal, né? E a gente tem a nossa potência monofásica lá pulsando no dobro da frequência da rede, né? Ela pulsa no dobro porque ela é zero instantaneamente aqui no cruzamento, né? Então, ela sempre cruza o zero a cada 2 vezes por ciclo. A tensão retificada vai ser esse módulo da tensão da rede e a nossa corrente também vai ser o módulo da corrente que você está refletindo do lado de lá do retificador. A sua potência aqui ainda é a mesma coisa, né? A gente vê esse traço claro aqui, é a potência média, né? Então, a potência média que você está alimentando a sua carga. Quando chega no barramento, você tem o seu conversor principal aqui controlando a corrente da saída e a gente nota que a potência oscilante aqui mudou um pouco, né? A potência instantânea mudou um pouco. Então, ó, lá na entrada, a gente tem alguns componentes de alta frequência do chaveamento, que vão produzir, então, a interferência eletromagnética, que vai ser tratado aí, né?
e na saída a gente tem essa ondulação de baixa frequência, né, que é no dobro da frequência da rede. A gente nota aqui a diferença nas formas de onda instantânea de potência, esse déficit aqui de energia, né? Então você tinha um ΔP aqui muito maior que um ΔP aqui, né? Quem que mudou isso daqui, né? O que mudou? A área debaixo dessa curva é energia, né? Então eu diminuí a quantidade de energia que eu estou ou absorvendo ou voltando para o circuito a cada meio ciclo, né? Para poder amaciar essa tensão aqui e reduzir a ondulação. Quem faz essa mágica é esse capacitor aqui. O Guilherme vai tratar porque ele é um problema para a gente, né? Então, ele que supre esse déficit de energia e absorve o superávit de energia 2 vezes por ciclo da rede, né? Devido à potência monofásica ser pulsante. Bom, falei da parte teórica, vou mostrar algumas aplicações agora. Então, a primeira aplicação que eu mostro aqui é um drive isolado, então vamos dos mais simples até os mais complexos. Drive isolado de um único estágio, né? Então a gente vê aqui um conversor flyback, um único estágio. Ele é, no caso aqui, para acionar uma baixa potência de LEDs aqui, não é uma potência muito elevada, não lembro qual é o valor, mas se vocês buscarem o datasheet vocês vão encontrar. Flyback em DCM, então esse chip é para operação do flyback em DCM, tá? Então, igual eu falei, para aplicações de baixa potência é bastante adequado você entregar o flyback em DCM, igual nesse cara aqui, né? Apesar desse cara aqui não ser de alto fator de potência, tá? Isso aqui tem um controle que a gente chama de primary side, né, que é ele não tem uma realimentação da corrente de saída, né? Ele faz toda a realimentação através desse enrolamento aqui. Então ele mede aqui, por exemplo, a tensão da saída quando o diodo está em condução, né? Ele usa esse enrolamento para medir a tensão de saída. E também calcula a corrente que está saindo baseado no tempo de condução aqui desse diodo, né? Já que ele está em DCM, você consegue relacionar isso com a corrente média. Então é uma técnica bastante interessante para potências baixas, fica muito legal. Fica bastante simples. Esse cara aqui, se eu não me engano, no caso ele é um primary side, né? Ele não tem nenhuma realimentação aqui na saída. Bastante interessante para LED isso daqui. Então aqui está uma foto da placa, né? A gente vê que não é nada muito complicado, parece complicado, mas só que tem um monte de componentes, né? Então tem a filtragem EMI, tem aqui o MOSFET, o seu chip está na parte de baixo da placa, o seu transformador principal aqui do flyback, o diodo de saída e os capacitores de saída, né? A gente vê aqui a estrutura linear até, né? Pode ser até de uma turbo LED aí, não sei, né? O nosso filtro EMI é esse cara que ocupa um relativo grande espaço aqui na entrada, né? A gente vê os 2 indutores acoplados, né? A gente vê o transistor aqui com dissipador, o transformador também ocupa um espaço, e o diodo e os capacitores também bastante volumosos aqui, que é o que o Guilherme vai tratar, né? Mas é uma solução bastante... aqui está a potência, 50 watts, né? Então é uma potência baixa, mas não muito baixa, né? É uma potência relativamente... já não é compatível, por exemplo, com um bulbo de LED, né? Bom, vamos para outra aplicação. Desculpa, mostrar a forma de onda, né? Então a gente vê aqui a forma de onda prática, olha só, a corrente lá senoidal, né? Aqui ele está mostrando para 2 tensões, 90 e 277 volts RMS, né? Então a gente tem uma entrada aqui, larga faixa de entrada, né? A corrente fica menor a amplitude, mas ela continua senoidal, né? E aí a gente tem uma distorção harmônica aqui bastante baixa dessa corrente, né? Outra aplicação, né, um estudo recente nosso aqui, estou só mostrando de exemplo, porque eu tenho mais dados dele, que é um conversor de um único estágio, que também é isolado, para acionar aquela luminária de LED que eu tinha mostrado, de 48 watts, né, usando aqui um conversor CPIC em DCM, tá? E especificamente o conversor CPIC com os magnéticos integrados, para a gente poder reduzir o número de componentes magnéticos do driver, né? E aí, aqui está o filtro EMI, que a gente teve que usar na entrada para fazer uns testes, né? É um filtro exagerado, né? Só estou mostrando. E o conversor em si não está muito bonito aqui não, mas o conversor é esse, né? A gente tem aqui um único magnético fazendo toda a função do conversor aqui, né? Resultados aqui a gente também vê uma tensão senoidal, aqui ela está ligeiramente adiantada, né? Ela está um pouco adiantada nesse caso. Então o fator de potência não seria, de deslocamento não seria exatamente unitário, mas a gente tem uma característica praticamente senoidal do conversor. Distorção harmônica, né, e conteúdo harmônico a gente calculou, né, de 4,7%, fator de potência 0,978, então bastante elevado, né, e atendendo aqui a norma, né, da IEC, né. A gente tem a curva em vermelho aqui dos limites que a IEC estaria impondo nesse caso, né. A gente vê que todos os harmônicos aqui estão dentro, né, inclusive o segundo harmônico aqui, que você sempre vai ter um pouquinho de segundo harmônico, né? Se você for ver nenhuma forma de onda é 100% simétrica, né? Então tudo está dentro aqui da IEC. Bom, outra aplicação que eu achei aqui no caso de uma application note da ST,
um conversor não isolado, né? Então é um driver não isolado de 2 estágios, então aqui já estou mostrando, né, saindo do único estágio para 2 estágios, direcionado aqui também para LED de baixa potência. Ele emprega um conversor boost, né, em modo de condição contínua crítica aqui, né, modo crítico de condição, foi mal, que emprega o L6562, que é aquele chip que eu tinha mostrado, né, o seu barramento, e aqui ele tem um buck, né, também empregando o 6562 aqui para fazer o controle da carga LED, né. Fica uma placa também legal aqui, né, então você tem seu filtro EMI de novo, o seu magnético do boost, o seu barramento, que é esse capacitor, o seu transistor principal, o seu diodo, né, quer dizer, o seu segundo transistor, o seu segundo conversor e o seu indutor do conversor buck aqui, né, e aí diodo, né, que você precisa para fazer os 2 conversores. Então tem os 2 conversores na mesma placa. E aqui o conteúdo harmônico também está dentro das limitações da IEC, né, então para vários níveis de tensão aqui, né, de 85 até 260 volts, a gente vê que o conteúdo harmônico é bastante baixinho, né, não tem a forma de onda da corrente aqui nesse application, a gente vê que o conteúdo harmônico está bem dentro da norma, né? Praticamente nada de terceiro e quinto harmônico. Isso aqui é uma aplicação da tese do Guilherme, né? Um driver não isolado de 2 estágios, né? É uma topologia originalmente lá concebida com o professor Alonso na Espanha, o Marco também já trabalhou com ela, né? Todo mundo trabalhou com essa parte de integração de conversor, mas 2 estágios, são 2 conversores que empregam só um transistor, né? Então a ideia aqui. Então você tem um buck boost e outro buck boost, né? Um indutor para cada um deles, né? Aqui, no caso, a entrada está do lado direito, né, e a saída está do lado esquerdo. E aí você tem um único capacitor na saída aqui. No caso, o Guilherme conseguiu fazer a redução da capacitância para usar um capacitor de filme, né. E aí a gente tem aqui o conteúdo harmônico, né, praticamente nulo da corrente, né, a gente vê uma corrente senoidal aqui quase pura, né. Então, um fator de potência bastante elevado. Outra aplicação também lá dos nossos colegas da Espanha, o Marco também trabalhou com essa topologia bastante aí no doutorado dele, que é o flyback integrado a um conversor buck, né? Então você tem um buck fazendo a correção do fator de potência e um flyback fazendo o controle de potência, né? Só que os 2 empregam uma única chave aqui, né? Então esse caso aqui é um drive integrado isolado, né? Então a gente tem isolamento galvânico nesse drive e alto fator de potência, e 2 estágios e só um circuito de comando, né? Então a facilitação que a gente tem. Essa aqui são as formas de onda. É interessante a gente ver qual é a característica de correção do fator de potência do buck, né? Aquele tempo morto que a gente tinha falado, né, da corrente conduzir durante um pequeno intervalo, não é pequeno, né? Ela conduz durante um intervalo menor do que meio ciclo da rede, né, mas suficientemente alto para a gente obter aqui uma distorção harmônica aceitável, né? A gente vê que a gente tem componentes harmônicos, ó, né, terceiro, quinto, sétimo, né, praticamente só terceiro e quinto, mas eles estão dentro da limitação da norma aqui, que é a barra em verde. Então a gente consegue cumprir a norma mesmo, não tendo uma tensão 100% senoidal, né? Igual a gente tinha falado antes. Outra aplicação, a última aplicação que eu vou mostrar, que é para aquela luminária lá, aquele ovo frito de 600 watts. Né? Então, essa foi a tese de um colega nosso aqui recente. Então, conversor de 2 estágios, e aqui, como a potência é muito elevada, ele optou pelo uso de um conversor boost como etapa de correção do fator de potência operando em modo de condição contínua, né, o seu barramento aqui, e como a corrente do LED é muito elevada, esses LEDs são de 12 amperes, né, a gente empregou aqui um conversor buck interleaved, né, a gente dividiu o esforço de corrente aqui por 3 fases, né, uns foram 3, outros foram 2, acho que foram 2 fases. Então a gente conseguiu acionar esse LED aqui de forma satisfatória, que está a foto do protótipo. Aqui tem a parte do conversor da correção de fator de potência e tem a parte do controle de potência aqui, né? E aqui a gente fazendo esse mesmo conversor na segunda etapa, né, a gente separou as 2 placas, fazendo ele com 3 braços. Então testou-se com 2 braços interleaved e 3 braços interleaved, né? Então a gente estava avaliando exatamente essa questão de qual opção seria melhor em termos de perda, volume e tudo mais, né? E bastante satisfatório também o fator de potência em CCM. A gente vê que a corrente do indutor tem uma baixa ondulação, né? É uma das características desse tipo de correção. E uma corrente ali que a gente sempre vê que a corrente não é 100% senoidal, mas suficientemente próximo para a gente ter aqui um conteúdo harmônico aceitável. A gente vê que tem um terceiro harmônico, mas ele está dentro também dos limites que a norma impõe, né? Então essa aplicação aqui de altíssima corrente, ela acaba exigindo da gente já um PFC aqui em CCM, né?
Bom, então esse é o que eu tinha falado, as referências estão aqui, depois eu disponibilizo os slides para o Marco, não tive tempo, não consegui botar lá no Drive, mas eu vou disponibilizar para ele, e aí quem quiser consultar as referências originais pode buscar aqui. Então, de novo, eu agradeço o Marco pelo pedido aí, né, de a gente colaborar na disciplina, né, realmente estou falando um tema que eu gosto de falar, né, falei até demais aqui, né, falei quase uma hora. Espero que o pessoal tenha entendido essa parte introdutória, né? E aqui debaixo desse caput tem muita coisa para ser feita em termos de pesquisa, né? Então eu passo aí para o Guilherme, né? Quer dizer, passo para o Marco de novo, né? Obrigado, Marco.